Meu nome é Wilson, né? Eu sou aqui do Geraldo Ferreira, que fica aqui em Santo André, na Vila Alzira, próximo à Vila Assunção. E eu escolhi um tema para falar hoje, que tem a ver até com um assunto que foi lido agora há pouco, é desafios da fé, né? A esperança, né? Que não basta só ter fé, tem que ter atitude, tem que ter algumas ações compartilhadas, né? Não é ficar esperando cair do céu. Então vamos lá. Na fé, uma palavrinha tão pequenininha, 2 letras, e com poder imenso, né? Comensurável. Só que a fé sozinha, ela não tem toda a força que precisa. Ela precisa estar abraçada com o amor, e o amor vem abraçado com a caridade. Não andam sozinhas. No dicionário, está escrito aí que a fé é a convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita, se torna verdade, se torna uma crença. Então, tem que tomar muito cuidado também com a fé, né? Porque a gente acreditar muito em algo que não é correto, também leva a gente achar que está com a verdade, né? Que tem a crença total. Então, tem que ser uma fé raciocinada, como dizia Allan Kardec. Mas hoje, como é finados, né? Então, a gente precisa aí estar batendo palma para os nossos antepassados, porque tudo que tem hoje foi vivido de outra forma, né? Mas tem um alicerce nos nossos antepassados, nas pessoas importantes que passaram por nós e também pelos nossos entes queridos, né? Que estamos aqui porque eles existiram. Começamos lá por Abraão, 4.000 anos antes de Cristo. Ele foi considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele e a Sara eram muito idosos e a Sara não podia mais ter filhos. Mas Deus, deve ter sido um sonho ou em mediunidade, havia dito para eles que sim, eles seriam pais ainda. Eles tinham lá para mais de 70 anos, já 80 anos. E tiveram um filho. Sara teve um filho chamado Isaac. E Deus pediu esse Isaac em sacrifício, para provar a fé de Abraão. E Abraão foi o patriarca dos hebreus, né? Foi que iniciou toda a história dos hebreus. Só que chegou na hora H, Deus preservou o filho, pela fé de Abraão. E aí um cordeiro foi sacrificado no lugar dele. Ainda um pouquinho mais perto de Jesus, aí já 400 anos de Jesus, veio Moisés. E todo mundo conhece a história de Moisés, né? Foi criado no palácio, foi livrado da morte, né? Quando criança, que o faraó mandou matar todas as crianças. Ele foi criado como príncipe. Mas ele tinha um desafio, né? E ele precisava, sentiu no espírito dele que ele tinha uma missão, que era livrar o povo hebreu da escravidão. Então, esse foi o grande desafio da fé para Moisés. Depois recebeu os 10 mandamentos também, né? E o povo fugiu para o deserto, atravessou o Mar Vermelho, naquele fenômeno que as águas baixaram, né? Nem vamos discutir aqui se foi a lua, a maré que baixou, se era a época de seca que eles passaram. O importante é que eles venceram o obstáculo, se livraram do exército do Egito e ficaram livres. Depois de Moisés, aí veio Josué. Josué recebeu o desafio de conquistar, de reconquistar, né, a terra prometida, que é Canaã. E o que era Canaã, essa terra prometida? Os egípcios, quando tinham um exército muito forte, eles foram até a região de Canaã e todos os israelitas, né, os hebreus que moravam lá, foram conquistados, foram levados para o Egito para servir de escravo para as grandes construções do Egito, né, os faraós, estátuas, e precisavam desse pessoal. Então, eles foram retirados da terra originária deles. Então, Deus prometeu que devolveria essa terra para eles. E não seria de graça. Só a fé, eles ficarem lá no deserto, só orando, tendo fé, não ia fazer eles conquistar.
Então, eles tiveram que lutar muito, brigar com os invasores daquelas áreas para reconquistar terras que eram deles, que eram dos antepassados. Mas eis que, quando Moisés desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos, viu que o povo estava todo desregrado, bezerro de ouro, orgias, festas, bebidas. E aí o povo, né, na época de Josué, acabou ficando 40 anos no deserto, perambulando, antes que Deus libertasse eles se dirigirem à terra prometida. Por quê 40 anos, né? 40 anos foi o tempo suficiente de renovar a geração. Para aqueles que tinham aquela mente ainda atrasada do passado, desencarnarem, né? E nascer uma nova geração, para merecer justamente a conquista da terra prometida. Aí a gente já chega em Jesus. Passaram-se 400 anos, né, dessa ocorrência com Moisés e Josué. Chegou Jesus, e Jesus também veio com a sua missão. Ele também veio com o seu desafio de fé. Porque Jesus não veio ensinar a gente só a ficar ajoelhado diante do templo, né, diante de deuses de pedra, só orando e rezando. É claro que é importante, né, a gente fazer prece, orar, todos os dias, né, de preferência, de manhã e à noite, mas só isso não nos basta, a gente precisa se colocar à disposição da caridade, do bem e do amor. Aí Jesus, qual foram os grandes desafios de Jesus na época? Os hebreus eram um povo muito orgulhoso, tinham muita fé, mas eram muito orgulhosos, porque eles achavam, porque Deus tinha feito tudo aquilo para eles, né, abriu as águas do Mar Vermelho, abriu as águas do Rio Jordão, para as conquistas todas que eles tiveram, venceram todos os povos da época, eles achavam que Deus era só deles, pertencia a eles. Então, eles eram muito orgulhosos. E Jesus escolheu reencarnar lá. E o desafio de Jesus, ensinar aquele povo a fé num Deus único, mas um Deus caridoso, de amor, a irmandade entre todos os homens e, por fim, mostrar para eles a vida eterna. Né? Jesus ressuscitou, nós espíritas sabemos que ele se materializou, na verdade, né? E apareceu, ficou 40 dias ali entre seus discípulos e a sua família. Mostrou que após a morte, nada termina, não é o fim, que a vida continua lá, os afazeres, tarefas, estudos, tudo continua lá, né? Nós apenas retornamos ao nosso lar original, que é o espiritual, porque aqui é uma escola apenas. A gente vem, estuda, resgata faltas passadas e depois retorna para o nosso lar. Olha só aqui uma passagem sobre fé de Jesus. Tem centenas, milhares, né? Mas só para citar uma sobre a fé. Os discípulos perguntaram, né, para Jesus, por que não conseguiram expulsar o demônio do corpo de um jovem que estava com esses problemas mentais? E Jesus respondeu, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso é assunto do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem tem curiosidade, né? Está no Evangelho de Mateus também. E Jesus também sempre dizia, né? Olha, quem te curou foi a tua fé. Jesus não falava, foi a minha fé que te curou. Foi a fé sua. Então, por isso, quando a gente se coloca na posição de receber algum auxílio, alguma ajuda, 50% depende de nós mesmos, de receber aquela dádiva, da força do nosso pensamento, né, da nossa fé, da nossa vontade de querer receber aquele auxílio que a gente está procurando. Então, 50% depende de nós mesmos. Então, graças a essa fé que Jesus trouxe, uma fé inabalável, que Jesus se entregou ao sacrifício lá sem murmurações. Né? E o povo que seguia Jesus, na época, era muito perseguido.
E aí eles eram mortos nos circos, né, como se fosse um estádio, perseguição de animais ferozes e famintos, eram queimados vivos, eram arrastados para diversão dos reis da época, né, dos ignorantes lá, e faziam isso com alegria ainda, cantando louvores a Deus, as canções que eles tinham. Esses foram nossos antepassados cristãos que deram a vida para que a gente tivesse hoje vivo o Evangelho de Jesus. Depois eu posso citar Paulo de Tarso, né? Esses desafios da fé. Paulo de Tarso, ele foi um exemplo enorme de reforma íntima, junto com Maria de Magdala, que foi da época de Jesus. Paulo de Tarso veio um pouquinho depois, né? Que Jesus já havia sido crucificado. Então, ele estudou fora de Jerusalém, estudou na Grécia, voltou, a família era rica, tinha cargos importantes, e ele era um perseguidor ferrenho mesmo dos cristãos. Ele foi responsável da morte de muitos deles. Mas eis que no caminho para Damasco, né, ele estava indo para perseguir, prender alguns cristãos, inclusive Ananias, que depois acabou ajudando ele próprio, né, porque ele ficou cego. Jesus apareceu para ele com aquela luz imensa, cegou Paulo de Tarso, e aí tiveram uma conversa. Jesus falou: por que me persegues? O que foi que eu te fiz, Paulo? Aí conversaram, aí chegou ao ponto de Paulo dizer para ele: mestre, o que queres que eu faça? Eu quero que você use a mesma persistência sua, né, para agora proteger os cristãos, para a gente poder fazer nascer a igreja, né, a igreja iniciante do cristianismo. E foi o que Paulo fez. E Paulo também está na Bíblia, no Novo Testamento, tem lá as epístolas de Paulo, e epístolas são cartas que escrevia, né? Ele escreveu numa das cartas o seguinte, ó: e ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, e não tivesse caridade, nada seria. E acrescentou: a fé, a esperança e a caridade, destas três, a maior destas é a caridade. Então, aqui está o que eu disse no início, né, que só a fé, sozinha, né, não vai fazer as coisas acontecer. Né? A gente precisa ter atitude, boa vontade, precisa ter iniciativa, né, que o trabalho se apresenta. E aí nós temos aqui, ó, né, sobre o espiritismo, que vem, né, da codificação de Allan Kardec. Ele fala lá que a fé inabalável é a que pode encarar frente a frente a razão. Então já não há mais espaço da fé cega. Então amar a Deus, sabendo por que a ama, crer nas suas promessas, mas saber por que a gente acredita nelas. Essa é a fé raciocinada. E o que o Espiritismo trouxe para nós de muito bom, né, é de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Isso traz uma consolação muito grande para a gente, né? Saber dessas coisas, que nós estamos aqui só de passagem, e a morte acaba tendo a gente continua tendo aquele receio, né? Porque não sabe como é que é do lado de lá, porque a gente esqueceu. A gente veio de lá, mas a gente recebeu a graça do esquecimento para poder viver uma vida assim, livre, né? Com livre-arbítrio. E aí a gente chega nos desafios de hoje, né? Porque todas essas coisas dos antepassados é importante saber, mas é mais importante a gente pensar para que servem essas coisas, né? Para que serve eu saber todas essas coisas? Porque nós temos os nossos desafios de hoje, nossos desafios modernos. Um deles é não perder a fé, nem a esperança diante das adversidades dos tempos modernos. A gente está vendo aí crescer, né, a fome, a miséria, as guerras, os conflitos, as doenças modernas, olha só, né? Ansiedade, depressão, suicídio, são desafios dos tempos modernos, dessa agitação toda que está acontecendo no mundo, né? E também a proliferação dos vícios, drogas, bebidas, sexo, né? E a incredulidade, isso o que causa? A incredulidade, a falta de fé. Muita gente já
dizendo que é agnóstico. O que é agnóstico? São os ateus, aqueles que não acreditam em Deus. Outro desafio dos tempos modernos é que a inteligência avançou muito, a inteligência se acelerou muito. Mas e os valores morais importantes, né, para o nosso dia a dia, para a gente vencer essa fase que nós estamos vivenciando? Porque o nosso planeta vai se transformar num planeta de regeneração. E já estamos em curso. Não é que vai começar, já está. Chico Xavier tem lá, põe no Google aí data limite, ele fala em 2057. A gente não pode usar essa data assim, né? Mas está bem próximo, ele só quer dizer que está próximo, nós estamos em curso já. A separação do joio e do trigo já começou no plano espiritual. Então, nós precisamos intensificar nossos valores morais para que a gente consiga atingir, digamos assim, uma nota de corte e pertencer a esse novo mundo que está nascendo, que é um novo padrão vibratório. Nós precisamos subir o nosso padrão vibratório. E aí eu digo para vocês assim, ó, que umas frases para reflexão, umas frases para a gente ficar pensando, né? Porque se os nossos dias são felizes e tranquilos, tenhamos bom senso e moderação. Se são escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo. Crer que o Pai jamais os abandona, e tudo está sob o seu absoluto controle. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. São experiências para a nossa evolução e crescimento espiritual, por trazerem até nós as oportunidades de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E eu fecho, então, está próximo da nossa hora, né? Horário é bem sagrado, no plano espiritual, horário é assim, né? Tem que ser disciplinado, né? Eu fecho com Jesus, né? Porque a fé, ela representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos os passos através dos nossos obstáculos. Então, Jesus disse ao Pai Celestial, quando ele se entregou, quando Jesus se entregou totalmente ao sacrifício, né, lá do Gólgota, de modo a ensinar-nos que a fé é a ponte divina por onde transitaremos de nossa pequenez para a nossa redenção espiritual, em direção ao reino dos céus, junto a Deus, nosso Pai Celestial. Então, eu dedico hoje esse evangelho a todos os nossos entes queridos, né, que já desencarnaram, que já passaram por um plano espiritual, e que nós vamos reencontrá-los um dia, se quando a gente chegar lá, eles já não reencarnaram, né, então vamos reencontrá-los. Então, eu dedico a todos os nossos antepassados e aos nossos parentes, que já se foram, por ser hoje, né, um dia comemorado aí pelos cristãos, né, é o dia de finados. E no mais, desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os nossos corações. Muito obrigado pela oportunidade e ficamos todos com Deus.